Shalom pessoal, Rabino Jacques. Eu venho hoje aqui para responder uma pergunta que foi feita por um aluno muito querido, Dr. Reginaldo, médico, sobre eutanásia, ortonásia e distanásia. Eu vou explicar. Basicamente assim, ortonásia é o cuidado paliativo. É você tem uma pessoa que está à beira da morte, você dá o cuidado médico, você dá remédio para dor, etc., mas você não faz nada que possa causar um efeito colateral ou algo que desnecessariamente prolongue a vida. Tá? Ou seja, é deixar a pessoa morrer assim, zen. Tá? Eutanásia, nós já sabemos, é ativamente terminar a vida de alguém que está por morrer, talvez com dor, etc. É ativamente terminar a vida de uma pessoa. E distanásia é você usar todas as medidas, independente das consequências, mesmo que possa ter sequelas ou que tem outras desvantagens, mas fazer todo o possível para manter a vida de uma pessoa viva. Ou eu diria, talvez na minha cabeça, né? Por exemplo, se tem uma pessoa de 90 anos, fazer uma operação cardíaca nela. A chance de sobreviver é pouca, mas não, tem que fazer, vamos fazer, quer dizer, é ir ao extremo. Tá? E o que eu vou dizer para vocês é baseado, curto, né? Eu poderia falar de hoje até amanhã e não terminar o tema, porque tem tantas variações. E eu sou só rabino, não sou médico. Mas baseado na lei judaica, talvez eu fale um pouco sobre o que acontece aqui nos Estados Unidos. E eu entendo bem que no Brasil a lei é diferente, eu não conheço, eu sei, em princípio, lógico que apesar do Brasil ser um país secular, é um país de maioria cristã católica, e, portanto, várias coisas que acontecem na lei brasileira refletem esses valores cristãos, que não vou dizer são melhores ou piores. Tá? Bom, vamos começar com o básico. A lei judaica, o Talmud, crê que a vida humana tem um valor infinito. Infinito. E, pensando isso matematicamente, quando você tem o infinito, é assim, você tem uma linha, né, e tem infinitos pontos entre a linha. Eu perguntei, quantos pontos tem daqui até aqui? Infinitos. E daqui até aqui? Infinitos também. E daqui até aqui? Infinitos também. Infinito é infinito, certo? Então, quando a gente diz que a vida tem um valor infinito, mesmo uma parcela ínfima da vida também tem valor infinito. Portanto, é proibido terminar a vida, matar alguém. Mesmo se você, eu já vou falar mais sobre isso, dentro de um contexto médico, né? Qualquer coisa que você fizer para apressar a morte da pessoa é matá-la, tá? No judaísmo, de acordo com a lei tradicional, nós temos o conceito de gossês. Gossês é aquela pessoa que está moribunda, que ela está, digamos, ele está doente de uma maneira que não vai se recuperar e que se espera que tenha não mais do que 3 dias para viver. Porém, esse gossês, ele é considerado um ser humano em todos os sentidos. Se você matar um gossês, mesmo se ela tiver com uma dor enorme e estiver perto da morte, é considerado assassinato. Tá? Portanto, a eutanásia, esqueça, não dá. Tá? Eu já vou falar também sobre se você tem o direito de pedir para que alguém faça eutanásia em você, ou se você tem o direito de dizer, tá bom, doutor, me dá um negócio, dá injeção, eu dou injeção para mim mesmo. Já vou chegar lá. Portanto, normalmente, a eutanásia, mesmo que seja feita de uma maneira benevolente, para diminuir a dor da pessoa, não importa, tá?
A lei judaica também claramente proíbe o suicídio, talvez com exceção, isso é uma coisa medieval, né? O martírio religioso. Se alguém vem para você e diz, se converte ou se mata, então teoricamente você tem que se matar. Bom, é um mundo que é uma ideia que é difícil para a gente entender nos dias de hoje. Porém, o suicídio é proibido. Por quê? Isso é importante. De certa maneira é correlacionado com a ideia judaica de por que é proibido ter tatuagem. Por quê? Porque esse corpo que eu tenho, esse corpão que eu tenho aqui, não é meu. Não é do resto das mulheres do Kansas, como muitos safados diriam, não, da Denise. Mas ele não é meu, não é nem da Denise, é de Deus. Deus me emprestou, a minha obrigação é devolver o corpo do jeito que Deus me deu. Por isso que é proibido ter tatuagem. Da mesma maneira, a vida que a gente tem não é nossa. Ela pertence a Deus. E de fato, pelo menos aqui nos Estados Unidos, eu não sei como é no Brasil, a tua vida não é tua, sabia? Ela pertence ao Estado. Se você tentar cometer suicídio e você não tiver sucesso, não conseguir se matar, teoricamente, pelo menos, você pode ser processado pelo Estado por ter tentado se matar, porque a vida não é tua, é do Estado. Tá? Então, o judaísmo crê que a vida é de Deus, por isso o suicídio também seria proibido. Tá? E mesmo se chama suicídio assistido, né, que é quando o Dr. Jack Kevorkian fazia isso, né, ele preparava umas máquinas, não sei o que, aí o sujeito, ele não matava, ele dizia, você aperta esse botão, não sei o que vai rolar, o líquido vai cair, vai entrar, pum, aí você morre. Isso também é proibido, porque você está sendo um acessório para o sujeito se matar. A pergunta é que, isso é proibido também segundo a lei judaica, a pergunta é que pecado, qual é a infração, desde o ponto de vista judaico, que a pessoa faz ao assistir o suicídio, e tem muitas discussões. Uma delas seria, vai desde assassinato, ou seja, você foi um acessório, ou o que se chama tecnicamente lifnei iver, na frente de um cego, ou seja, não coloque uma pedra, algo para que ele possa cair, né, um obstáculo na frente de um cego, ou seja, você estaria se beneficiando de alguma maneira da fraqueza que a pessoa sente ou naquele momento, né, para ir encorajando ela a cometer um ato pecaminoso. E eu acho que de fato essa ideia a grande crítica que havia em relação ao suicídio assistido era que as pessoas acabavam fazendo num momento enorme de dor, né? Então ele está doente, aí num momento de uma dor horrível, aí eu quero que isso acabe, eu quero morrer. Aí, porém, quando a crise passava, eu pensava de novo, né? Então, o grande problema do suicídio assistido é que às vezes a pessoa acaba se matando num momento de tensão, quando na verdade talvez ela poderia aprender a lidar com isso, ou tomar remédio, enfim, né? Viver um pouco mais. Como eu disse, mesmo 1 segundo de vida vale muito. Bom, então, como eu já disse, a eutanásia ativa, você fazer algo, por exemplo, nego está ligado numa máquina, dá uma injeção para matar, proibido. Nego está ligado numa máquina que respira por ele, né? Você apagar, desligar, tirar da tomada, é um ato ativo que acaba levando que a pessoa morra. Proibido. Que tal a eutanásia passiva? Bom, então o negócio é o seguinte, a eutanásia passiva é assim, é você deixar de fazer algo que é mais complicado. Tá? Ou seja, por exemplo, deixar de dar um remédio ou deixar de fazer uma terapia. Será que é permitido ou não? Vamos chegar lá. O Talmud, como eu já disse antes, proíbe todos os atos que apressariam a morte.
E mesmo nos códigos medievais, mesmo o Talmud é muito antigo, né, do primeiro século, segundo século, mesmo os códigos medievais proíbem isso. Sempre há algumas exceções, por exemplo, no século XIII, o Rabi Yehuda, o Pius, né, Pio, Rachem, ele disse que você deve remover um obstáculo que previne a morte. Então, é uma das poucas opiniões que diz que você sim poderia fazer algo. Normalmente, você não, por exemplo, sei lá, o sujeito é mantido vivo porque eles colocam sal na boca dele, e isso, eu já li isso, um negócio assim. Quando não tinha muita terapia, né, colocava sal. Você te retirar aquela coisa de sal, seria matá-lo. Ele diz que pode. Talvez, e eu vou chegar lá, o que é que ele estava sendo misericordioso. Porque é importante entender que no judaísmo é difícil você dizer judeus acham isso, judeus acham aquilo. Tem uma variedade de opiniões e você acaba buscando qual é o consenso ou qual que a maioria das pessoas seguem. De fato, ou seja, a ideia de você prover uma morte digna, misericordiosa, de certa maneira ela é validada. Tem uma história famosa de um rabino muito famoso, muito querido, que estava morrendo, ele estava doente, ele é um homem muito piedoso, e ele o dia inteiro ele andava de tefilim, né, os filactérios, e ele, entre outras coisas, tinha diarreia. Então, a cada tanto, ele tinha diarreia, aí ele tinha que correr para o banheiro, mas você não pode ir de tefilim no banheiro, então ele tinha que se conter ou se borrar e tirar o tefilim para poder correr para o banheiro. E, enquanto isso, ele estava sendo mantido vivo, porque todos os alunos dele, os discípulos dele, ficavam ao redor dele e recitavam salmos, orações, e isso fazia com que o anjo da morte, diz o Talmud, né, que estava indo lá para pegá-lo, não conseguia chegar a ele porque as orações eram como um escudo ao redor dele. Aí conta o Talmud que tinha uma empregada, e vamos entender como que as pessoas, qual é a hierarquia do Talmud, né? O Talmud tem quem está no topo, rabino, que é homem, judeu, tudo, né? Depois acho que de repente tem os judeus que não são rabinos. Depois tem as mulheres judias. Depois tem os escravos. Depois tem escravos homens. Depois tem escravos mulheres, né? Bom, então quer dizer, essa escrava mulher era, como que eu vou dizer? Era o cocô do cavalo do bandido no filme do Faroeste, né? É o fim da linha. Então, diz que essa serva desse rabino famoso observou isso e ela falou, que horror, coitado, o rabino está sofrendo tanto, e ele não morria porque os alunos dele ficavam ao redor, rezando, proibindo então que o anjo da morte pegasse ele. O que ela fez? Ela subiu no teto da casa, pegou uma jarra, e no momento ela pegou a jarra, pá, jogou embaixo, aí pá, quebrou, né? E aí todos os alunos, um momento assim, pararam. Aí nesse momento veio o anjo da morte, levou a alma do rabino. E essa mulher é considerada ao máximo. Ela fez um ato de suprema misericórdia. Mas, portanto, claramente, eu já vou falar um pouco sobre isso, né? Existe eu vou chegar agora, né? Isso me traz ao famoso rabino Moshe Isserles, que escreveu um comentário no século XVI sobre Shulchan Aruch, dizendo que se algo que causa é um impedimento para que a alma se vá, é permitido removê-lo se não há um ato envolvido, somente remover o impedimento. Se ligou? Ou seja, você não pode fazer algo ativo para matar, mas se você puder retirar algo. Um exemplo seria, por exemplo, nos tempos antigos, quando a pessoa estava que ela é mantida viva com oxigênio, e o oxigênio vinha em balões de oxigênio, você podia usar um balão, esse era um tratamento. Acabasse esse balão,
você tinha a opção de não trocar, de não colocar um novo, porque seria um novo tratamento. Então, você não tem a obrigação de fazer algo ativo para manter a pessoa viva, você só não pode fazer algo ativo para matá-lo. Logo, não repor o balão de oxigênio seria uma opção. Essa não existe no mundo de hoje, porque no mundo de hoje, onde você estiver, quando o hospital tem oxigênio, ele vem um buraquinho na parede que está ligado ao sistema central do hospital. Então, esse não dá para parar. Tá? Bom, então, vamos para tentar resumir aqui. Tradicionalmente, o princípio essencial que lida com temas relacionados ao fim da vida é que nada pode ser feito para apressar a morte, porém, coisas que impedem a morte podem e às vezes devem ser removidas. Obviamente que, sobretudo no nosso mundo moderno, com tecnologias médicas modernas, a coisa complica muito, ou seja, porque elas permitem aos médicos prolongar a vida com remédios e com máquinas que facilitam a respiração, a nutrição. Então a pergunta é, será que é permitido retirar remédios de um paciente que está terminal para apressar a morte? Será que isso é remover um obstáculo? E que tal retirar nutrição ou até mesmo hidratação, tirar água? Como seria de esperar, autoridades rabínicas têm várias opiniões, mas eu diria o seguinte, que em geral, de um modo geral, as autoridades rabínicas são contra você fazer isso, você retirar qualquer tipo de terapia. Remédio talvez sim, mas comida, água, não. Alguns rabinos dizem que você tem que continuar dando remédio, mesmo que o remédio possa ter efeitos colaterais. Portanto, isso seria o que eu falei, destanase. Né? Outros rabinos, talvez mais liberais, permitem retirar remédio e até mesmo não dar respiração artificial, mas demandam que você siga dando nutrição e hidratação. E em alguns casos, tem rabinos que permitem retirar tudo. Cada rabino vai ter um conceito diferente. Agora, finalmente, vou falar sobre algo que existe aqui, que não existe no Brasil ainda, que eu saiba, que chama DNR, Do Not Resuscitate, que eu não quero ser ressuscitado, ou seja, você deixar quais são os meus desejos, o que eu quero que o médico faça. É complicado, porque eu volto a dizer, se você, por exemplo, aqui na lei americana, você pode dizer, se eu estou ligado a uma máquina e eu quero que, se eu estiver inconsciente, eu quero que alguém desligue a máquina, você pode deixar por escrito e muito provavelmente, mas não necessariamente, os médicos vão fazer o que você quer. Também é meio complicado, mas em teoria, sim. Será que isso é permitido desde o ponto de vista judaico? A resposta é não. Sabe por quê? Bom, quer dizer, você pode fazer o teu plano para o que você quer. O que você quer que aconteça. Porém, você não pode, se você quer seguir a lei judaica, você não pode pedir para o médico fazer nada, mesmo que ele esteja fazendo como teu agente, algo que não pode ser feito. Algo que você não pode fazer, o que ele não pode fazer, que no caso seria eutanásia, você não pode, você não deve, sei lá, pedir. Tá? Então, eu diria que um DNR, do Not Resuscitate, é complicado, porque essas medidas antecipadamente para um caso do fim da sua vida, coisas têm que ser discutidas com detalhe com o rabino, com alguém que saiba, supondo que você está preocupado com a lei judia, porque muitas das coisas que eles te oferecem talvez não sejam permitidas segundo a lei judaica, e aí você tem um problema que não só não é, como eu disse, não é permitido para você fazer, também não, se não é permitido para você fazer, não é permitido para você pedir para alguém fazer. Então, esse é o problema.
Tem muitíssimo mais que daria para falar sobre esse tema, estou tentando ser breve. Espero que tenha, de alguma maneira, ajudado a trazer um pouco de luz para um tema que claramente é muito difícil. E espero que tenha gostado. Se gostou, dá um like. Se não gostou, dá um like também. Estou aqui 20 minutos falando que nem um trouxa. Faça a sua parte. Se você chegou até aqui, você pode dar um gostei. Se você não está inscrito nesse canal, se inscreva, recomenda para seus amigos. Faça um rabino no Kansas feliz. Não te custa nada. E é isso aí. Se quer saber mais, vai ter informação aí sobre a Brit Brachá. Se quiser ajudar esse canal, será um ótimo, será uma grande mitzvah para você ajudar esse canal. Tá? Tudo de bom. Tchau.